Livro História de Santo Antônio de Pádua, escrito pelo Padre Antônio. Capítulo 11. Antônio em Roma e Assis, missão em Rímini, onde prega aos peixes. Antônio chegou a Roma no começo da primavera. Ele rejubilou-se intimamente quando lhe mandaram que se dirigisse para a Cidade Santa. A mente do fervoroso monge transportava-se muitas vezes a divagar através dos palácios e basílicas da capital do mundo católico. Mas, quando seus pés tocaram o solo sagrado, logo aí lançaram raízes. A reputação que Antônio gozava na Itália e que aumentava na França o havia precedido em Roma. Honório III o incumbira de pregar a Quaresma. Ele desempenhou-se da missão com um sucesso prodigioso. Sua alma apostólica, afinada já num diapasão tão elevado, achou acentos de zelo ainda mais vibrantes, como se a vizinhança da cadeira de Pedro, fonte de toda a verdade, lhe aumentasse a eloquência natural. De todas as partes vinha gente para ouvir sua pregação. As multidões afluíam dos quarteirões mais afastados da cidade. Os pastores da Sabina e das Campinas romanas deixavam os rebanhos, atraídos pelo encanto celeste de sua voz. As igrejas eram muito acanhadas para conter imensos auditórios que acampavam nas praças públicas, esperando com impaciência a hora em que as portas se abririam. Desta forma, compreende-se porque o espírito de penitência entre o povo romano excedeu os limites ordinários. As mortificações ordinárias, aos jejuns e às vigílias prolongadas, juntaram-se flagelações heróicas que iam até o derramamento de sangue. Este último exercício não era uma novidade. Uma tradição de muitos séculos a propunha a imitação das almas ardentes e ao respeito das que não tinham a coragem de ir tão longe. Mas Antônio, aproveitando as disposições públicas, fez desse costume uma instituição, fundando a Confraria dos Flagelantes, que tinha por fim honrar a paixão de Jesus Cristo e expiar os pecados do mundo. Então, pela primeira vez, entraram homens a formar procissões em que se disciplinavam, entoando muito devotamente piedosos cânticos. Este louvável costume, devido à iniciativa de tão eminente mestre, ganhou sucessivos incrementos, de modo tal que por muito tempo foi praticado em quase todas as províncias da Itália. O abuso que disto se fez na continuação nada lhe tirou da santidade de sua origem, da beleza de seu intuito, nem da utilidade de seus resultados. Entretanto, o rumor das maravilhas que Antônio operava com a sua pregação chegava até a corte romana. Ele granjeou tanto a estima dos príncipes da igreja que o soberano pontífice e todos os cardeais corriam a seus sermões com um zelo extraordinário e uma devoção que se não poderia descrever. Desde que Gregório IX saboreou uma vez a palavra de Antônio, não pôde mais privar-se deste maná celeste, e fez-se um dos seus assíduos ouvintes. Admirava a sua ciência das Sagradas Escrituras, e como lhes possuía a letra e o sentido, e com que rara felicidade os aplicava às almas. Contemplava essa abelha mística que percorria, como a recrear-se, os prados balsâmicos da revelação sobre os quais o Espírito Santo derramou tantos perfumes e imprimiu tantas cores, tomando um pouco por dia a parte que formavam os materiais de suas admiráveis instruções. Não foi em razão que o Sumo Pontífice lhe deu o nome de Arca do Testamento. O texto dos dois testamentos estava, de fato, gravado tão profundamente em sua memória que, a exemplo de Esdras, só que com as recordações seria capaz de estabelecer integralmente as Escrituras, dado o caso de que todas as cópias delas se perdessem. É o que atestam todos os homens que viveram um longo tempo com ele e que o conheceram de mais perto. Além disto, possuía um maravilhoso talento para interpretar as divinas escrituras e para expor com clareza e solidez os seus diversos sentidos. Não havia na Bíblia um só livro que lhe fosse estranho. A concordância moral da Santa Escritura e o comentário místico sobre o Antigo Testamento, no qual não deixa um só trecho sem o acompanhar de notas cheias de erudição e de piedade, são a prova de que Antônio não havia obtido esta reputação sem motivo.
Aproximavam-se as festas de Páscoa. O Papa fez promulgar a grande indulgência que atraía à cidade eterna imenso concurso de estrangeiros, vindos de todos os pontos da cristandade. No ano em que Antônio pregou a Quaresma, a afluência foi inumerável. As multidões apinhavam-se com avidez em torno do apóstolo. Cada um estava mais desejoso de vê-lo e de ouvi-lo. Para muitos, não era ele um desconhecido. Tinham-no encontrado noutros pontos da Itália e na França. A lembrança de sua eloquência e de seus milagres ainda aumentavam neles o entusiasmo geral de que eram testemunhas. Antônio estava colocado no centro desta pequena humanidade, na qual todas as nações se achavam representadas. Ele as trazia todas em seu coração, elevava-as todas até a verdade e até Deus. Assim, este vaso de eleição que fora predestinado para anunciar aos povos e aos reis o nome de Cristo bendito, se tornara em Roma um vaso católico, segundo a bela expressão de que a antiguidade se serviu para exprimir a extensão de seu zelo, a profundeza de sua visão e a universalidade de sua glória. O Papa encarregou de explicar aos peregrinos a natureza dos favores espirituais de que abrira o tesouro, o valor incalculável que lhes deveriam ligar e as condições em que poderiam consegui-los. Antônio obedeceu a esta ordem suprema, e no dia da ressurreição sua pregação foi acompanhada de um milagre que lembrou o acontecido em Jerusalém no dia de Pentecostes, e cuja narração se encontra nos Atos dos Apóstolos. Ele, tal qual é referido nos Fioretti de São Francisco. Esta singela narração adiciona à autenticidade do fato histórico os encantos da lenda. A maravilhosa nave do Espírito Santo, Santo Antônio de Pádua, um dos companheiros que São Francisco havia escolhido e o que ele chamava seu vigário, pregava uma vez perante o Papa e os cardeais no consistório, onde se achavam homens de diversas nações, gregos, latinos, franceses, alemães, eslavos, ingleses e de outros vários países. Ele foi inflamado pelo Espírito Santo e anunciou a palavra de Deus de um modo tão eficaz, tão devoto, tão penetrante, tão suave, tão claro e inteligente, que todos os presentes, conquanto fossem de línguas diversas, entenderam todas as suas palavras clara e distintamente, como se houvesse falado a língua de cada um, e ficaram todos estupefatos. Pareceu ver-se renovar o antigo milagre dos apóstolos no tempo de Pentecostes, quando pela virtude do Espírito Santo falavam todas as línguas, e os cardeais diziam uns para os outros: Não veio da Espanha este que prega? E como, pois, entendemos todas na sua língua a do nosso país? O Papa refletia como os outros, e maravilhado da profundeza desta pregação, exclamou: Na verdade, este é a arca do testamento e o tesouro da Sagrada Escritura. Assim é que se aprazia Deus em glorificar seu servo diante de todas as tribos da terra. Com isto mereceu ele ser comparado aos apóstolos, pois que como estes receberam o dom precioso das línguas. Depois da Quaresma, Antônio pensou em prosseguir sua viagem para Assis. Sua estada em Roma fora somente um intervalo de repouso, uma parada. Tratara ali os negócios de que seu provincial o incumbiu ao partir da França. Não tinha então previsto que aí exerceria o ministério evangélico, porém não deixava escapar nenhuma ocasião de trabalhar na salvação das almas. Tinha feito o que devia fazer. Julgava-se daí em diante inútil na cidade eterna, e, a despeito da alegria que nela gozava, era invisivelmente impelido a deixá-la. A obediência chamava-o à outra parte. Como perfeito discípulo da cruz, praticava seriamente o esquecimento de si próprio, preferindo a todos os gozos o que achava no sacrifício. Além disso, era atraído por uma outra sedução. O capítulo a que assisti só estava indicado para o dia imediato ao de Pentecostes. Antônio
Tinha diante de si mais tempo do que lhe era preciso, porém estava impaciente por tornar a ver lugares que para ele eram cheios das mais gratas recordações. Um laço terno e forte o prendia ao vale de Assis, a pátria de seu coração, e por mais longe que estivesse, outra coisa não fazia senão girar em torno deste centro em que seu zelo infatigável achava o ponto de apoio. Também, ao deixar o país em que a heresia exercia sua fatal influência, vinha-lhe naturalmente certa ansiedade de rever as cabanas de palha edificadas ao longo do Rivo Torto, onde os caros irmãos conservavam a virgindade de sua fé e protegiam-no das cândidas populações que os cercavam. Enfim, ele prometia a si, chegando a Assis, ter aí mais proveitoso e longo retiro espiritual, e retemperar-se nas fontes da vida heróica que abraçara e da qual cumpria com tanto fervor os austeros deveres. Todos esses motivos lhe davam asas à alma e não lhe permitiam adiar por mais tempo a sua partida. Foi, portanto, prostrar-se uma vez mais aos pés de Gregório IX e, depois de ter obtido a sua autorização, dirigiu-se para Assis em companhia de Frei Lucas. De volta a Assis, empregou Antônio as horas livres em satisfazer sua fé e piedade filial. Visitou primeiro Santa Maria dos Anjos. Saindo de Santa Maria dos Anjos, Antônio subiu à cidade de Assis e foi prostrar-se diante do túmulo de São Francisco. Estava ausente quando o seráfico patriarca tinha deixado a terra, não lhe recolhera as palavras supremas, não havia recebido sua última bênção. Mitigava-se-lhe a saudade, orando assim sobre as suas cinzas ainda quentes. Na sua ternura ele ressuscitava o grande morto, contemplava-lhe o rosto e, emagrecido pela penitência e sulcado pelas lágrimas do amor, ouvia sua voz, ontem tão persuasiva quando pregava a doutrina da cruz, e agora ainda mais eloquente porque saía do fundo do túmulo para dizer a mesma coisa. Cara lhe era já a igreja de São Jorge, porque aí é que São Francisco, ainda menino, começara os estudos, e também aí é que tinha pregado a primeira vez. Depois que nessa igreja repousara o corpo do santo, ainda mais amava Antônio. Desprendiam-se dali uma virtude que nele aumentava o espírito religioso, de que era animado. Em silenciosa meditação, considerava o digno discípulo como havia Deus recompensado o pobre franciscano, que durante a vida estava como que morto para o mundo e para si próprio, e depois de sua morte havia florescido, qual palmeira do deserto, e se tinha multiplicado como o cedro do Líbano. Inebriava-se ele na torrente de delícias que corria daquele túmulo. Aí cobrava ânimo para morrer cada dia e para reviver nas almas, gerando nelas o Cristo bendito. Entretanto, o capítulo geral reuniu-se na data indicada. As circunstâncias deram-lhe uma grande importância e atraíram um número muito considerável de provinciais e guardiões. Durante os últimos anos de São Francisco, a ordem fora governada por um vigário, porquanto ninguém havia concordado a que se substituísse inteiramente o fundador enquanto vivo, nem a que tomasse outro o título de ministro-geral. Chegado era o momento de, conforme a regra, proceder à eleição de seu sucessor. A escolha caiu sobre João Parente, de Florença. No mundo era este um jurisconsulto eminente e exercera a magistratura em Facênia. Convertido a Deus pelo temor de não se salvar na profissão que havia abraçado, entrou em religião, onde não tardou a sobressair com um brilho de grande virtude. Era ministro da província da Espanha quando foi eleito geral de sua ordem. Não desmentiu as esperanças que inspirara aos irmãos. O voto de Antônio estava ganho por quem tanto merecia.
Amigo da regra, apaixonado pela prosperidade da família seráfica, pôs-se imediatamente nas fileiras daquele que era capaz de remediar os abusos e que, de fato, procurou restaurar a disciplina, abalada em alguns pontos. No fim do capítulo, Antônio foi dispensado de seu emprego de guardião de Limoges. Era-lhe sempre agradável depor o fardo do poder, não por amor do repouso, mas por um decidido gosto pela vida humilde e oculta. Entretanto, nada ganhou com esta abdicação, pois que lhe deram imediatamente o título de provincial da Romanha. Uma vez mais, ele viu por si mesmo que os que se abatem aos próprios olhos são elevados diante dos homens, porque Deus se compraz em tomar dessas fileiras os instrumentos de sua graça. Tinha ele então 32 anos. Antônio, que tudo aferia com o peso do santuário, considerou em suas novas funções antes os deveres que tinha a cumprir do que os direitos de que era investido. Nessa conformidade, apressou-se a percorrer em visita a sua província. Levou aos seus irmãos as resoluções tomadas no capítulo, recomendou-lhes a prática das virtudes religiosas e animou-os com as exortações e com os exemplos. O fervor que desde então animou os conventos da Emília e da Romanha foi um fruto de seu zelo. Durante muitos anos foi ministro de seus irmãos na província da Emília, com um êxito que lhe granjeou a aprovação geral. Conquanto na Itália ninguém com ele competisse em doutrina e eloquência, todavia no exercício de suas funções mostrava-se maravilhosamente fácil e compadecido. No exterior, o zelo do santo não foi menos notável que antes. Desde que pôde regular os negócios de sua província, tomou de novo a cruz e correu em socorro das populações que a heresia trabalhava na Península Italiana, como na França e na Alemanha. Os cátaros ou patarinos eram muito numerosos na Romanha e na Emília. Os circuncisos dominavam na Lombardia. Os valdenses tinham se entrincheirado principalmente no Milanese e nas montanhas do Piemonte. Antônio, fiel a seu antigo método, começou por proteger o pobre povo contra a sedução das novidades maniqueias. Os pequenos lhe eram especialmente caros, olhava-os como cordeiros do Cristo bendito, dirigia-os para as pastagens da verdadeira fé, saciava-lhes a sede nas fontes sagradas que jorram do lado entreaberto do Salvador. Mas, como o bom pastor, não se pôs em fuga ao ver os lobos que giravam em torno do rebanho, caminhou para eles e tentou abrandar a sua ferocidade. Era sempre a parte difícil do apostolado de Antônio. As multidões só se movem arrastadas. Quem se acolher à sombra de sua ignorância e lisonjear as paixões, precipitá-las-á no erro e em excessos terríveis. Assim foi em Rímini, onde havia grande multidão de hereges. Antônio, querendo reconduzi-los à luz da verdadeira fé e ao caminho da virtude, pregou-lhes durante muitos dias, e com eles disputou sobre a fé cristã e a Santa Escritura. Mas eles não só não se rendiam às suas santas palavras, mas ficavam endurecidos e obstinados a não querer ouvi-lo. Santo Antônio, um dia, por divina inspiração, foi para a costa em que o rio desemboca no mar, e tendo-se colocado aí entre o rio e o mar, começou a discorrer como se pregasse em nome de Deus aos peixes, e disse: Ouvi a palavra de Deus, vós, peixes do mar e do rio, pois que os hereges desdenham de ouvi-la. E, desde que falou, afluiu logo para perto da praia em que ele estava uma tal multidão de peixes, grandes, pequenos e médios, que nunca nesse rio tantos se tinha visto. Traziam todos a cabeça fora d'água e todos pareciam olhar a face de Santo Antônio. Na maior ordem, todos eles, e em grande paz, estando na frente e mais perto da praia os pequenos, depois destes os medianos, e por detrás, onde a água era mais funda, os maiores. Estando os peixes dispostos nesta ordem, Santo Antônio pôs-se a pregar solenemente e a dizer: Meus irmãos peixes, vós estáis muito obrigados, conforme o podeis, a render graças ao nosso Criador, que vos deu tão nobre elemento para a vossa habitação, porque, segundo o vosso gosto, tendes águas doces e águas salgadas.
Ele vos proporcionou muitos abrigos para escapardes às tempestades, e preparou-vos ainda um elemento claro e transparente e uma nutrição de que viveis. Deus, vosso Criador liberal e bom, quando vos fez nascer, mandou que crescesseis e vos multiplicasseis, e deu-vos a sua bênção. Quando veio o dilúvio universal, morrendo todos os animais, Deus os resguardou a todos sem dano. Depois deu-vos barbatanas para vos transportardes aonde quereis. A um de vós foi concedido por mandado de Deus guardar o profeta Jonas, e após 3 dias lançá-lo de novo em terra, são e salvo. Fostes vós que deste o censo para nosso Senhor Jesus Cristo, que, em sua qualidade de pobre, não tinha com que pagá-lo. Por um mistério singular, vós servistes de alimento ao Rei eterno Jesus, antes e depois de sua ressurreição. Por todas estas coisas, estáis extremamente obrigados a louvar e bendizer a Deus, que tantos e tais benefícios vos liberalizou mais que as outras criaturas. A estas palavras e aos outros ensinamentos que Santo Antônio juntou, começaram os peixes a abrir a goela e inclinar a cabeça, e com estes sinais e outras mostras de respeito, de seu modo e nas suas forças louvaram a Deus. Então, Santo Antônio, vendo todo o respeito dos peixes por Deus, seu Criador, regozijou-se intimamente e disse em voz alta: Bendito sejais, ó Deus eterno, porque os peixes das águas o honram mais do que o fazem os homens hereges, e animais privados da razão escutam melhor sua palavra do que os homens sem fé. Ora, quanto mais Santo Antônio pregara, mais crescia a multidão dos peixes, e nenhum deles deixava o lugar que havia escolhido. A notícia do fato, o povo da cidade correu em massa, e com eles os hereges, que ao verem tão maravilhoso e manifesto milagre, ficaram profundamente abalados, e lançaram-se aos pés de Santo Antônio para ouvirem sua palavra. Então o santo começou a expor a fé católica e pregou de modo tão elevado que os hereges se converteram e voltaram à fé de Cristo, e os fiéis ficaram consolados e alegres, fortalecendo-se mais na fé. Por fim, Santo Antônio despediu os peixes com a bênção de Deus, e todos eles se foram dando sinais extraordinários de alegria, como também o povo. Depois, Santo Antônio ficou em Rímini muitos dias, pregando e colhendo muitos frutos nas almas. O efeito deste milagre foi imenso, era tão extraordinário realizar-se diante de tão grande número de testemunhas. As circunstâncias davam-lhe tão claro o caráter de um desafio lançado aos hereges, que havia apaixonado até os espíritos mais calmos. A partir deste momento, a palavra de Antônio recobrou todo o poder. Entre as conquistas do bem-aventurado Antônio, contava-se um personagem notável chamado Bonvilo. Tem este na história o nome de heresiarca, o que indica suficientemente que era o chefe da seita cátara. Havia 30 anos que estava mergulhado nas trevas do erro, e tão profunda era sua cegueira, tal sua obstinação em defender perniciosas doutrinas, que se perdiam as esperanças de reconduzi-lo ao seio da Igreja. Mas a graça triunfou, ao fim de seu orgulho pelos méritos e fé ardente do bem-aventurado Bonvilo, voltando a melhores sentimentos, mostrou-se daí em diante um discípulo fidelíssimo de Cristo, e perseverou até a morte em sua obediência. O homem de Deus, Antônio, que de tão certo seguiu e tudo a seu seráfico patriarca, parecia ter dele recebido em herança o espírito de reconciliação, porque o papel de indiciador fazia parte de sua vocação. Ele foi dos primeiros entre os seus irmãos que entrou por esse caminho, no qual tantos outros o seguiram durante 2 ou 3 séculos. Vê-lo-emos, no decurso de seu apostolado, correr a buscar as almas, para as retirar do erro e do pecado,
preferiu os campos às cidades cultivadas por uma ternura especial, para que os rústicos e os operários, sobre quem ainda pesavam as cadeias da servidão. Sua humildade, porém, não o salvará de um destino mais brilhante. Esse pobre monge passará através da Itália como pacificador. As cidades o escolherão por árbitro. Ele apresentará diante dos tronos as queixas do povo, negociará tratados entre as cidades rivais, advogará o direito dos miseráveis em face dos credores sem coração, preservará os vencidos dos rigores da força triunfante. Os homens do Estado o invejarão, sem lhe poder igualar a influência, naufragarão onde ele aportará, com felicidade. A pátria não lhe deverá menores serviços que a Igreja. Um grito longo de entusiasmo levantar-se-á dos Alpes até Roma, e do Adriático ao Mediterrâneo, para saudar o missionário magnânimo que, salvando as almas, salvava as cidades. São Francisco de Assis fez concluir um grande número de pazes, da mesma sorte que Santo Antônio de Pádua, seu discípulo. Outro historiador já citado rende-lhe testemunho. Depois de ter edificado a França e a Sicília, passa os últimos anos a pregar a paz e a união das cidades lombardas, obtendo os paduanos o privilégio da cessão dos bens em prol dos devedores, sem recursos. Ousa ele só reprovar ao furioso Ezelino a sua tirania. A narração particularizada do seu apostolado na Itália provará que estes elogios não são exagerados. Esta simples exposição do estado das coisas na Península Itálica, no século XIII, prova a oportunidade da aparição dos frades pregadores e dos frades menores. Evidentemente, não foi o acaso que os suscitou. Eles não eram resultado dessa força plástica que alguns descobrem a cada manhã gratuitamente nas entranhas da humanidade. Como poderiam eles nascer da civilização bárbara de que vinham combater as paixões? A história está cheia de mistérios que só se explicam pelas intervenções periódicas de Deus nos negócios humanos. Sua providência governa o mundo. Ela é que salva as nações de suas loucuras, às vezes até contra a vontade das mesmas nações. Esta filosofia não humilha ninguém. Tem a vantagem de nos esclarecer as vistas sobre o passado, tranquilizar nossos corações quando medimos as probabilidades do futuro. Não é menos digno de nota que a Igreja é um instrumento predestinado de que Deus se serve para dirigir e marchar dos acontecimentos. Esta Igreja, que parece pairar entre o céu e a terra e ocupar-se mais da eternidade do que do tempo, que divulga dogmas abstratos e se mantém de preferência nas alturas dos interesses morais, esta igreja foi feita deveras para a sociedade. Ela é figurada pelo fermento que a mulher do evangelho mistura a 3 alqueires de farinha, a fim de que, dilatando-se, faça crescer toda a massa. A igreja entra em combinação com a sociedade de quem é a alma. Ela exerce sobre todos os seus elementos uma ação necessária. As leis, as ciências, as artes, a família, os costumes, nada lhe escapa. E por que lastimá-lo? A Igreja dá a tudo o que toca um valor que não pode vir de outra origem. Não ofende nenhum direito, não detém nenhum progresso. Em compensação, previne muitos males e cura outros ainda maiores. Por que, pois, tratá-la como se fosse um perigo, quanto ao cercá-la só de um falso respeito e pô-la fora da vida social, não é também isto, nem mais justo, nem mais sensato. O mundo não abre mão impunemente da Igreja. Na Idade Média, quando os destroços do Império Romano e as raças novas vindas do norte se encontraram num choque formidável, acabada seria a Europa se a Igreja aí não estivesse, e se não houvesse ela desdobrado as asas de seu gênio sobre esse caos humano, para lhe coordenar os materiais, para lhe regular os movimentos e tirar deles uma harmonia relativa, donde a guerra não foi totalmente banida, mas que não deixou de ter beleza e grandeza. Seria uma ilusão crer que na hora presente a sociedade europeia assenta em bases inabaláveis, não precise mais de uma pedagogia. Seria grande ingratidão esquecer os seus benefícios.
Os monges são o braço com que a Europa move a humanidade. Eles são a mais perfeita forma do espírito do Evangelho. Possuem todas as suas santas energias. A fé, o entusiasmo e a disciplina fazem deles soldados da vanguarda, terríveis para o mundo que é o inimigo de Jesus Cristo e de sua Igreja. Nasceram na hora matutina, desdobram-se em vastas unidades, enchendo o espaço e atravessando os séculos, prestando às almas serviços destacados. Não deviam mais desaparecer. Não ficaram, é verdade, ao abrigo das decadências, mas quando uma instituição caía, gasta pela luta e às vezes pelo próprio triunfo, outra lhe tomava o lugar, quase como se vê nas florestas um carvalho carcomido que não pode morrer de todo e que brota um vigoroso rebento. Na hora mesma em que abandona os ramos à fúria da tempestade. Assim os monges sucedem aos monges para corresponderem às necessidades dos povos e ajudá-los a viver. No século XIII era a vez dos frades pregadores e dos frades menores. Eles ainda estão de pé, jovens a despeito da sua idade, e bravos como nos dias heróicos de São Domingos e de São Francisco. Sua história certamente lhes granjeará simpatias, mesmo ante os preconceitos dos nossos contemporâneos.